Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui eu sou Cida, né, do canal Pincéis e Cores. E vamos dar continuidade, né, nessas pinturas aí. Pintura para iniciante, né, uma pintura bem simples. Né? Hoje nós vamos estar pintando duas folhas, né, e uma pera. Antes nós pintamos aí a melancia e hoje vamos estar pintando pera. Lembrando que é uma pintura bem simples, que é para pessoas que estão se iniciando a pintura, tá bom? Vamos fazer a base com verde pistache, tá certo? Preencher todinho com verde pistache a nossa folha, a folha da pera. Para depois vamos estar fazendo a sombra com o verde oliva, tá bom? E aí lembrando de você não esquecer de curtir, né? Compartilhar com alguém que você sabe que gosta de pintura e quer também aprender a pintar, né? Então, já esse critério aí para você estar curtindo, né? Compartilhando. Aí, tá certo? Agora vou fazer aqui a parte, né, da sombra. Lembrando que a folha está aqui por baixo da pera. Então, se ela está por baixo da pera, a pera está por cima dela, está fazendo sombra, né? E essa outra folha também aqui está por cima desta folha, tá bom? Por isso que aqui vai ser mais escuro, porque aqui é a sombra, tá certo? Vamos fazer a sombra desse lado, aqui da folha da pera, e vamos dividir no meio e puxar a outra sombra para cá, tá bom? Não tem dificuldade, lembrando que um lado você coloca a sombra e você divide no meio e puxa para o outro lado. Um lado fica sombra e o outro lado luz. E aqui no meio, luz, tá bom? Vamos estar dando a luz daqui a pouco para você entender melhor. Viu? É só você seguir aí, você assiste primeiro o vídeo, depois você vai lá, né, fazendo as suas folhas, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Pronto, agora vamos dar uma luz, né? Peguei o marfim, tá bom? Peguei o marfim aqui. Vou fazer a luz, a separação da nossa folha. Do outro lado, lembrando, ó, sombra, luz, sombra, luz. Agora eu vou dar aqui a luz, né? Só para definir e dividir as folhas, para saber onde é luz e onde é sombra, tá bom? Que tudo tem sombra e tem luz. Pronto. Fizemos assim e vamos estar dando continuidade aqui. Vamos pintar essa outra folha, preenchendo ela com o verde pistache, né, que é a base. Essa folha está praticamente toda por cima da outra folha, né, e ela só está por baixo aqui da pera, tá bom? Por isso vai ter... Continuando aí, vou passar verde oliva aqui na parte da sombra, tá bom? Verde oliva, puxando, coloca a tinta e puxa para lá. Mas não deixa a tinta parada para não ficar uma pintura endurecida, sem vida, tá bom? Dá uma movimentada na tinta para que ela venha se misturar uma com a outra. Aí você vai escolher, né? Eu vou escolher esse lado aqui para a sombra. Aí você escolhe um lado para a sombra, escolher esse lado aqui. Até aqui no início da outra folha, porque lembrando que a outra folha, que essa folha aqui está por cima da outra. Opa! Tem um cuidadinho para não melar, né? Porque depois não trabalha nada. Mas normal, se esse caso acontecer, acontece com todo mundo. Aí eu vim com a tinta aqui, coloquei no meio, dividi, puxei, dei uma puxadinha, tá vendo? Aqui na divisória, não tem erro, só seguir o passo a passo aqui você vai conseguir fazer. Agora vamos pegar o marfim, lembrando que eu não lavei o pincel, né? Não é necessário ficar toda lavando o pincel. Não lavei o pincel, botei a tinta aqui, agora eu vou botar no meio, né? Eu peguei o marfim, só um pouquinho, põe um pouquinho, não põe muito, para não, né, ficar ruim depois, ficar muito branco, tá bom? É somente para dar uma dividida aí entre luz e sombra para você ter o entendimento que é luz e que é sombra, tá bom? Aí do outro lado estava claro, né, com verde pistache puro, sem o verde oliva.
peguei um pouco de marfim e vim passando, tá bom? E assim está terminado mais uma folha. Lavando o pincel, porque agora vamos estar pintando assim a pera. Vou dar a luz na pera com, fazer aqui, né, essa parte redonda da pera aqui com marfim, né, vou dar uma passada aqui, esticar bastante essa tinta para que ela não fique parada aqui, porque ela será a luz central da pera, tá bom? Pera também é uma fruta muito boa de ser pintada, não dá muito trabalho, e o resultado é bem legal. Eu vou vir com o amarelo limão e vou preencher toda ela, tá certo? Passando primeiro aqui onde está o marfim, para que eu possa unificar aqui uma tinta com a outra e não deixar aquele marfim parado aqui, para não deixar a pintura feia. A tinta tem que estar se movimentando. Deixei aí, limpei todo o pincel, agora eu venho misturando a tinta na outra. Não cubra o marfim, né? Mas você vê que eu estiquei a tinta e não cobri todo o marfim, porque aí é a nossa luz central, tá bom? Fazendo isso, agora é só preencher. E preenchimento não tem segredo. A pessoa não pode passar fora do risco. Você segue o risco aí certinho para que sua pintura venha ficar legal, tá bom? O segredo de a pintura ter uma finalização legal é você seguir sempre o gráfico. Siga o seu risco, não fica passando fora do risco. Coloca bem em cima a tinta, porque você vai estar cobrindo a lista do seu carbono e mantendo assim o seu desenho bem legal, tá bom? E aí é só preencher e já deu tudo certo. Preenchendo com o amarelo limão, nós agora vamos passar o amarelo ouro, que já está ali na tampinha, para que nós possamos dar continuidade, tá bom? Aqui é amarelo ouro, e vamos estar assim, espalhando esse amarelo ouro bastante aqui, né? Lembrando que não podemos chegar a ter o marfim todo, tampar o marfim, porque o marfim é a luz total, tá bom? Vai esfregando bastante essa tinta aí, espalha ela bastante sobre o amarelo limão, para que possamos ter assim, um preenchimento da fibra do tecido bem legal. Lembrando que eu estou usando o pincel da Cunda número 10, tá bom? Lixado. Ele é bem velhinho, eu gosto muito dele. Bem legal para pintar. Chega bastante a tinta. Espalhe bastante, não deixe ela parada. Limpei o pincel, agora vamos dar umas sombras, tá bom? Vou usar aqui o verde pistache, né, para estar fazendo uma parte aqui, né? A pera, sabe que a pera tem parte que é verde, tem parte que é amarela, não é mesmo? Então tá aqui passando o verde pistache em algumas partes da nossa pera, para assim estar dando um realismo um pouquinho mais na pera, tá bom? Para que não fique só amarela. Vamos estar passando também um caramelo em algumas partes. Aqui é a parte redonda da pera. Estou fazendo aqui para poder dar mais uma
um acabamento. Lembrando que não é difícil fazer, tá bom? Só você seguir o risco, você consegue tranquilamente, tá bom? Aqui é a parte do fundo da pera, passa um pouquinho de caramelo. Espalhe bastante sua tinta para não ficar parada. Agora vamos estar usando um pouco de... Estou usando um pincel 0020 para eu estar fazendo aqui aquele espelhinho que ela tem, assim, tipo um espelhinho aqui nessa parte. Bom, como está usando essa mesma tinta aqui, é o sépia, usando o sépia para fazer o talo da pera também, né? Depois ela vai dar uma luz aqui, bem rápida, aqui nesse talinho da pera. Agora, para finalizar, vamos estar usando um pouco também de marfim para dar um pouco mais de luz aqui em algumas partes, tá bom? Se você não tiver marfim, você pode usar o branco mesmo, tá vendo? Pode usar o amarelo bebê, pode usar o branco. Eu gosto de usar marfim, mas fica a seu critério. Botar um pouco de marfim aqui, um pouco aqui nessa bundinha da maçã ou da pera aqui. Vou botar aqui de branco, de marfim mais para dar um pouco mais de volume aqui nessa pera. Passar um pouco de marfim aqui. Só para dar uma luzinha. E mais um pouquinho aqui. Bem pouquinho só para dar um pouquinho de volume. E assim foi mais uma aula aí para você, uma pinturinha para você estar aí se aperfeiçoando e treinando, tá bom?